Oui. No final de semana, aliás, eu entrevistei o Urian na Jovem Pan, segunda-feira de manhã, não foi isso? Segunda-feira de manhã, hoje é terça, exatamente. Para a gente falar um pouquinho sobre as eleições para o Parlamento da União Europeia. Os partidos tidos como de extrema-direita avançaram, não para um controle absoluto, total, maciço da casa, mas avançaram como não tinham avançado até então. Isso, você já tinha cantado a bola, era o indicativo de um movimento que vinha acontecendo em determinados países, como na Holanda, por exemplo, como em Portugal aconteceu, né? O partido de extrema-direita não chegou ao poder, mas avançou bastante, o Chega, né? Chegou. Avançou bastante em relação a eleições anteriores. Então, era um movimento já previsto. O passado nos permitiu imaginar o que aconteceria durante o fim de semana. E a partir do fim de semana, alguns movimentos importantes foram feitos. O principal deles foi a decisão do presidente francês, Emmanuel Macron, de dissolver o parlamento e convocar novas eleições. Hoje saiu uma pesquisa, a primeira pesquisa de intenção de voto dos franceses para essa eleição. O parlamento vai ser escolhido e depois do parlamento, a indicação do primeiro-ministro. A Thaís Reis acabou de chegar aqui, a nossa bancada. Você tá bem, Thaís? Seja bem-vinda, viu? Rafael, tudo bem, muito obrigada pelo convite. A gente está começando agora aqui, viu? Perdão pelo atraso. Imagina, de qualquer maneira, que isso? Né? Vocês sabem que Nada disso. tudo em São Paulo começa pontualmente atrasado. Exatamente. Seja bem-vinda mais uma vez. Bom ter você por aqui. Eu estou abordando o primeiro assunto aqui com o Urian, que é essa cartada que o presidente da França deu, Emmanuel Macron, de antecipar a eleição. A primeira pesquisa de intenção de voto dos franceses é mais ou menos coincidente com o resultado da eleição do fim de semana, né? Ou seja, está ali diagnosticado. É claro que a primeira pesquisa, a campanha vai começar e tudo mais, mas a primeira pesquisa, o que salta aos olhos é o fato dela ser muito parecida com o resultado do final de semana, né? Ou seja, o humor do eleitorado francês nesse momento aqui indica um apoio maior do que o já existente para a extrema-direita na França e uma redução do número de parlamentares dos republicanos e da coalizão do presidente Macron, né? Foi uma jogada inteligente a dele? No que é que ele aposta? Aposta, é o termo que você usou agora, é o termo que eu tenho usado, eu tenho visto em todos os lugares, na maior parte das análises lá fora, porque é isso que ele fez, gamble, e a gente só vai saber se foi certo o que ele fez quando, depois de julho, depois das eleições mesmo, quando a gente tiver os resultados. Essa medida dele ela é resultado já de um desgaste que ele sofre há bastante tempo, então desde aquela reforma muito impopular da Previdência que ele fez na França, depois de meses de protesto da população francesa. Ele usou bastante um dispositivo que existe na Constituição francesa, que é o artigo 49.3, que permite ao presidente da República aprovar algumas medidas sem ter o apoio do Congresso. Então, assim, ele, em diversos momentos diferentes, ele usou esse dispositivo. Então, ele não vinha aí meio que ouvindo as vozes das ruas, ouvindo sequer as vozes do próprio parlamento francês. Então isso ajuda a explicar um pouco dessa ascensão de movimentos extremistas, movimentos nacionalistas que ganham bastante impulso, principalmente quando a população não se sente representada. Ele fez isso agora, então saiu a primeira pesquisa. Uma notícia bastante preocupante hoje também foi em relação ao Partido Republicanos da França, que é o partido de direita, não de extrema direita, que já estaria realizando conversas com partidos da extrema direita, que é algo que não se contava até então que haveria. Se o Macron tinha alguma esperança de que ele ia conseguir aí uma gordurinha da direita, formar a tal da frente ampla, que eles têm chamado de frente republicana, isso já pode estar um pouco mais preocupante. Então, eu não sei, eu falei tantas vezes disso, eu não sei para onde que eu vou na análise agora. Se eu continuo para o que pode acontecer, se eu passo para Thaís. Pode passar para Thaís. A gente vai trocando bola. Vamos nessa. Tem uma coisa curiosa da política francesa, é que quando o Macron venceu essas eleições presidenciais em 2017, ou seja, uma coalizão que vai completar aí 10 anos no poder, no momento da política onde há raros os presidentes que seguem anos de mandato com alta aprovação, né? Isso
à esquerda ou à direita, a população em geral está bem mais impaciente com os políticos do que no passado. E ele provocou uma disrupção, da qual só sobrou essa força do governo macronista e a força da Le Pen agora, que ameaça e defenestrar o Macron diante dessa mudança. Eu acho que é um movimento arriscado da parte dele, corajoso, né? Acho que assim, concordo com o que o Ian disse, que a insatisfação francesa com o governo não parece ter mudado daqui para ali, né? Não sei que futuras cartadas o governo Macron pode ter para dirimir essa sensação. Num momento em que a Marine Le Pen, né, infelizmente, tem sido muito bem sucedida em reformar essa imagem do partido, né, que agora é a Assembleia Nacional, deixou de ser o Front Nacional, e que encontrou ali figuras que conseguiram higienizar a cara do partido, ainda que estejam defendendo na prática mesmas teses. Então, eu acho que o que vem pela frente, ele não arrisco a apostar, mas eu acho que o governo e a França e a Europa em geral correm um sério risco de dobrar ainda mais à direita aí nos próximos anos. Se a pesquisa, se a pesquisa tiver reflexo na urna, poderia acontecer na França alguma coisa parecida com o que houve em Portugal, por exemplo, quando você tem ali um avanço da extrema-direita e o restante da política diz o seguinte, falou, olha, agora é melhor parar de brincar porque o jogo ficou sério. Com, eventualmente, uma união de quem hoje está distante, como, por exemplo, essa aliança que dá sustentação ao Macron, tentando atrair partidos de esquerda que hoje fazem oposição a ele. Em Portugal, eles deram esse nó para não precisar da extrema-direita para montar o gabinete, né? Eu acho que ele meio que pode ser que ele conte com isso, então ele quer formar uma frente ampla, até mesmo porque esses resultados que a gente viu no Parlamento Europeu, eles são porque grande parte da população também não foi votar. Sim. Então, 51%, se não me engano, ou 52% de participação. Quando você tem quase metade dos eleitores não votando, então não tem como prever o resultado. Eu acho importante a gente falar por que a gente está discutindo eleições na França hoje aqui. Lembrando aqui, gente, França, país da Revolução Francesa, né, de onde surgem aqueles conceitos de igualdade, fraternidade e liberdade. França como um dos 5 membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU. França como membro do G7. Então, nós não estamos falando de qualquer país. O fato da França, o país que defende isso tudo, que está inserido internacionalmente dessa maneira, ter quase 40% dos votos, porque 40% que teve os votos do partido da Marine Le Pen e o outro também de outros partidos de extrema-direita também, 40% dos votos, 40% dos franceses que foram votar escolheram isso. Isso é muito, muito preocupante, porque França, Itália, Alemanha, os 3 países no qual a gente viu um aumento tão grande de votos extremistas, principalmente de extrema-direita, são metade do PIB da União Europeia, metade da população e 1/3 dos assentos. Então, eu quero passar para a Thaís de novo para ouvir ela disso. Eu só queria trazer também mais algumas informações que as aqui eu vou ter que fazer uma colinha. Claro. Que é esse histórico. A Marine Le Pen, ela coloca aí uma figura nova, né, esse menino aí de 28 anos como presidente do partido, mas é um partido completamente absurdo, assim. A Marine Le Pen, ela é filha do Jean-Marie Le Pen, que é... Opa! Sim, o Le Pen que era conhecido por fazer abertamente declarações antissemitas, xenófobas, racistas, e ela era herdeira direta, né? Dessa figura, e acabou, por pouco, não venceu as eleições, justamente por conta dessa associação com ele. Ele tem 95 anos, então ele era presidente desse partido que ele fundou e passou para a filha. Algumas das declarações que ele fez foi, por exemplo, falando que as câmaras de gás eram apenas um detalhe na Segunda Guerra Mundial, então minimizando o Holocausto. Em 96 ele falou que acreditava na desigualdade entre as raças. Em 2003 ele se referiu aos muçulmanos na França como uma ocupação. Então, aí traçando um paralelo entre a presença de imigrantes muçulmanos na França e a ocupação nazista na França na Segunda Guerra. Currículo, hein? E assim, só para começar, tem uma lista enorme de afirmações que ele fez, e algumas delas repetidas pela filha dele, que a fruta não cai longe do pé. Exato.
É isso que tem para falar. Olá, aqui é o Rafael Colombo. Gostou do que acabou de assistir? Se inscreva no canal Cortes do Flow News para os melhores momentos. Quer acompanhar os nossos programas na íntegra? Então se inscreva no nosso canal oficial, Flow News.